ninguém. Jesus Cristo nunca vai deixar ninguém à mercê, nunca vai decepcionar você. Ele é fiel em todos os momentos da nossa vida. Então, o segredo é ir passo a passo, degrau por degrau, caminhando com Cristo diariamente, buscar se renovar com Deus a cada manhã, a cada instante, e assim continuarmos firmes com Jesus, amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim: que bom estar contigo hoje, meu irmão querido. Diga para ele: que bom estar contigo hoje, na casa de Deus. Domingo, início de semana. Como eu falei aqui, a gente vem de fato mesmo para recarregar as nossas baterias, para continuar. Uma nova semana se inicia e a gente não tem previsão de nada, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Jesus nos avisou de antemão, dizendo que basta cada dia o seu mal, né? A gente vive num mundo tão carregado de coisas e mais coisas, e a gente tem que confiar. O justo viverá pela fé, amém? E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus só tem prazer num servo, numa serva, num filho, numa filha, quando ele continua, quando ele persevera no caminho. Glória a Jesus. Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração hoje, amém? Vamos orar primeiro? Você quer orar comigo? Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Deus. Eu gostaria que em palavras suaves, palavras do coração, você falasse alguma coisa para Deus, você o exaltasse, o glorificasse. Deus está nesse lugar. Deus quer ouvir a tua oração, os teus pedidos, Ele quer atender os seus pedidos, mas você precisa falar, você precisa tirar aí o que está aí dentro para fora, tem que verbalizar, falar o que está no seu coração, e Ele vai ouvir e vai atender o seu clamor, o seu pedido. Nosso Deus, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Salvador bendito. Seu nome é Jesus Cristo, o nome da salvação, o nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Unicamente através desse nome nós somos salvos, e nós estamos reunidos neste nome nesta noite, e o Senhor mesmo é quem falou. O Senhor mesmo é quem falou: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, meu Pai. Tu também falaste, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, a tua palavra, meu Deus, há muitos textos na Bíblia Sagrada, na Santa Bíblia, na poderosa palavra de Deus, que traz essa fé, essa esperança aos nossos corações, que traz essa esperança aos nossos corações, de que nós não caminhamos sozinhos, meu Deus. Tu estás conosco nesta jornada que se iniciou, meu Deus, com Cristo agora, desde aquele dia em que nós te aceitamos como Senhor das nossas vidas e como Salvador. A nossa jornada iniciou contigo ali, meu Deus. Foi aquele momento glorioso em que o Senhor entrou e mudou a história da nossa vida. E hoje a gente vive uma nova história, um caminhar diário contigo, um aprendizado também contínuo, diário contigo. Ó Deus querido, te glorificamos por tudo, meu Pai. Por tudo, meu Deus, por tudo, meu Deus. As grandes bênçãos que não dá nem para contabilizar, as grandes bênçãos que o Senhor tem nos dado. Oh, meu Deus, muito obrigado, nós te glorificamos. Estamos aqui para te exaltar, para dizer muito obrigado, para oferecer a ti um culto, meu Deus. Para oferecer a ti um culto, meu Deus, se doar, meu Deus, se render a ti e reconhecer o teu senhorio, a tua soberania, a tua grandeza. Ó Pai querido, recebe o nosso louvor. Ó meu Deus, recebe o nosso louvor. Meu Deus, nós viemos aqui para te adorar, meu Deus. Nós viemos aqui para te glorificar. Receba o nosso culto nesta noite. No nome de Jesus eu peço, eu oro junto com os meus irmãos
na mesma certeza, meu Deus, na mesma certeza de que o Senhor nos ouve nesta hora quando oramos com fé, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Ti, meu Deus, creiam que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador dos que o buscam, diz o escritor aos Hebreus. Ó, meu Deus, nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Orar com fé. Vamos para a palavra de Deus, vamos para o texto da palavra de Deus. Vamos comigo lá em Efésios no capítulo 1. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Eu gostaria que você glorificasse a Deus, você exaltasse ao Senhor, você expressasse a sua gratidão. Não basta apenas estar no coração, tem que expressar isso, amém? Tem que externar essa gratidão que está dentro de nós. Deus espera. E isso também, as pessoas quando verem que a gente expressa a nossa gratidão, externiza a nossa gratidão, as pessoas também, elas vão no mesmo embalo, né? Elas veem que o irmão é agradecido, que o irmão glorifica a Deus, que o irmão louva a Deus. Eu vou louvar também, porque realmente esse Deus é maravilhoso. Realmente Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. E o verso é o verso 3. Eu quero destacar algumas coisas lindas aqui. Eu estava lendo esse texto na tarde desse dia. E na verdade a gente prepara algumas mensagens. A gente vai, durante os dias, durante a semana, a gente vai anotando algumas coisas. E quando a gente está na escala para pregar, a gente vai pregar, a gente pede a Deus. Eu tenho esse cuidado de pedir a Deus o que Deus de fato quer comunicar ao seu povo, através de mim. Porque nós estamos aqui para o nosso elevo espiritual, para nos edificarmos uns aos outros. Amém? Nesse ajuntamento, um tem salmo, outro tem hino, e a gente se ajunta para a edificação de um ao outro. Um se edifica um ao outro. Isso é coisa linda. Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos destacar aqui 9 coisas. Eu achei nesse texto aqui, do verso 3, a partir do verso 3 até o verso 13, eu pude aqui destacar aqui algumas coisas. São 9 coisas que Deus fez por nós, né? São 9 coisas aqui nesses 13 versículos que Deus fez por nós. A verdade é que Deus fez muitas coisas por nós, sim ou não, queridos? Você tem sido alvo das bênçãos de Deus? Você tem sido abençoado? Você olha para você mesmo, para a sua família, para as suas finanças, você olha para a sua saúde, para a sua casa, para a sua gente, seu povo, e você vê assim, você já chegou a essa conclusiva de que você tem sido abençoado? Sim ou não? De verdade mesmo, sim ou não? Se você não parou para observar, pare para observar, eu te convido. Pare para observar um pouquinho. É que a vida é tão corrida para a gente acorda de manhã e é aquela correria já desde a manhã. E aí você chega em casa já cansado demais, e aí muitas vezes aqueles mais caprichosos, os mais tementes, né? Eles não vão deitar sem primeiro dobrar o joelho, né, e ter aquele minutinho ali, 10 minutos de conversa com Deus para agradecer pelo dia. Alguns tantos outros passam assim e acordam, passam semanas sem orar e só se lembram muitas vezes na igreja, que tem que agradecer, né? Então essa pessoa, por essa correria dela, ela muitas vezes não tem essa atenção, ela não dá essa atenção às coisas que Deus faz na vida dela. Ela nunca parou para observar. Não tem esse tempo, ela está ocupada demais, ela não parou, em nenhum momento ela parou para observar. Porque se ela parar para observar, se todos nós aqui pararmos para observar o que Deus fez, como está a nossa vida, a gente vai chegar a essa conclusiva: eu tenho sido abençoado por Deus. Olhando as coisas materiais, de primeiro momento eu diria.
Mas aqui, olha só, Efésios capítulo 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, o quê? Espirituais, olha só, espirituais. Primeiro ponto aqui que eu quero destacar aqui, bênçãos espirituais. Diga comigo, bênçãos espirituais. A gente costuma sempre contabilizar e parar para glorificar a Deus com as bênçãos materiais. Poxa, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, graças a Deus que meu salário tem sido suficiente, não vivo em aperto financeiro, graças a Deus, as minhas contas são bem equilibradas, ainda sobra um pouquinho para guardar, glória a Deus, tenho uma casa boa, pude reformar a casa esse ano, pude trocar o meu carro, e aí a gente costuma analisar as coisas no âmbito físico, das coisas materiais que nos cercam, e glória a Deus, é bem verdade que, os irmãos estão por aí, queridos? É bem verdade que as bênçãos são para nós mesmos, as bênçãos são para nós, as bênçãos da terra são para nós, as bênçãos da terra são para nós. Deus quer ver o seu filho, a sua filha abençoada, um bom carro, uma boa casa, um bom salário, Deus quer. Agora, a gente costuma só contabilizar essas coisas, e as bênçãos espirituais? Que aí Paulo vai enumerar algumas aqui, ó. A gente passa por cima disso aqui muitas vezes, lendo. Quem já leu aqui? Quem já leu essa carta de Paulo aos Efésios? A gente passa por cima disso aqui, lendo, muitas vezes correndo, e não para observar quais são, ou não para destacar, fazer anotações, quais são essas bênçãos espirituais que ele se refere. Está aqui no texto, ele vai falando. Ao decorrer da sua escrita, ele vai falando. Ele começa, nos abençoou com todas as bênçãos. Diga comigo, todas as bênçãos espirituais. São espirituais essas bênçãos, além das bênçãos físicas, materiais que eu tenho recebido. Eu também tenho a assistência de Deus com as bênçãos espirituais. A verdade é que nós temos um Pai que aposta tudo em nós. Amém? Porque Ele conhece o teu potencial, Ele conhece o teu potencial, Ele conhece. Ele sabe que você pode se destacar entre os demais. Ele sabe que você é um filho proeminente, uma pessoa que tem uma mente centrada nele, e você vai saber administrar tudo o que ele te confiar. Ele sabe disso, ele sabe, o pai confia no filho, amém? Ele sabe que ele vai dar um carro para o filho, né? Falando aqui num linguajar aqui, para a gente entender, o pai olha para o filho e sabe que ele é responsável, que ele é trabalhador, o pai vai dar um carro para ele de presente e sabe que ele não vai sair com um carro por aí, né? Em alta velocidade, botando a vida dele em risco, e as pessoas também. Ele sabe, o pai sabe que o filho é uma pessoa bem centrada, e assim é Deus com a gente. Ele olha para nós, ele diz: eu vou abençoar os meus filhos com bênçãos, além de bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Mas olha só, pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, claro que eu observo as pessoas que estão mais na frente, eu vejo que as pessoas estão, nem todos caminham junto, na questão das bênçãos espirituais, tem pessoas que estão mais na frente, mas a verdade é que na caixa postal de cada um de nós está depositada as bênçãos, amém? É só requerê-la, é só ir requerer, já foi depositado, preste atenção, olha só, bênçãos espirituais aonde? Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então, aonde é que está essa bênção? Onde é que está essa bênção? Porque é bem verdade que Deus nos tira, fazendo aqui uma tipologia da saída de Israel do Egito, Deus tira esse povo de lá, e ao tirá-los de lá, qual é a promessa que Deus faz para esse povo? Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, ou seja, lá está a bênção de vocês. Tem muitas coisas. Eles, por exemplo, eles moravam no Egito, moravam em tendas, e durante a estadia deles no deserto, também eles viviam em tendas. Eles iriam entrar em Canaã, iriam expulsar os povos que lá já viviam, iriam tomar por despojos aquilo que eles tinham, ou seja, eles iam usufruir de plantação que eles não tinham plantado, eles iam morar na casa que não construíram,
eles iam se beneficiar de tantas bênçãos que aquele povo tinha em suas mãos, e ao expulsar eles de lá, eles iam tomar isso para eles. Foi ordem de Deus. Parece injustiça isso, olhando assim a grosso modo. Parece injustiça se nós não pararmos para analisar. Poxa, Deus tira de um e deixa essa pessoa sem nada e dá para outro. É assim que Deus faz. Mas esse povo teve algum tempo, alguns anos, esse povo que morava em Canaã, que são os jebuseus, os heteus, tudo quanto é eus, que moravam lá, esse povo teve tempo suficiente para se arrepender. Mas aí eles não se arrependeram dentro desse tempo estabelecido por Deus. E a medida das injustiças chegou ao seu limite. E aí Deus diz, não, então eu vou tirá-los daí, eu vou destruir esses povos que não querem nada comigo. Ah, pastor, mas é injustiça diante de Deus essas coisas. Irmãos, Deus trabalha assim. A verdade é que Deus dá oportunidade para todos, mas as pessoas não querem, e quando chega ao limite, Deus age dessa forma. E aí esse povo é tirado do Egito, o povo de Israel, com a promessa de herdar a terra. Mas quando eles chegaram em Canaã, não aquela geração, somente 2 daquela geração que saiu do Egito, uma nova geração, porque todos os desobedientes morreram no deserto, e uma nova geração entrou lá. E quando entrou lá, eles tiveram o trabalho de guerrear. Então as bênçãos já estavam lá. Quem está aí? As bênçãos já era deles, era garantido, era promessa, mas eles tinham que guerrear, eles tinham que lutar pelo que era deles, agora de direito, porque Deus deu para eles. E assim é a gente, as nossas bênçãos em Cristo, tudo que nós precisamos, tanto de bênçãos espirituais como materiais, elas estão depositadas na caixa postal de cada crente, mas essa caixa postal, esse lugar está nas regiões celestiais, que é um tipo da nossa Canaã, ou seja, a promessa de Deus é de me abençoar, eu vou em direção à promessa de Deus, a terra, a bênção de Deus, e aí então, quando eu chegar lá, eu tenho que lutar para conquistar a bênção de Deus. Não é que agora, uma vez com Jesus, caminhando com Jesus, eu vou agora desfrutar das coisas sem pagar um preço. Não é assim, esse não é o evangelho bíblico, cristocêntrico, que eu conheço. As bênçãos, para nós usufruirmos das bênçãos de Deus, queridos, os irmãos estão por aí, digam amém. Para nós usufruirmos das bênçãos de Deus, nós temos que pagar um preço, há um preço a ser pago. A promessa, terra que mana leite e mel, vocês vão morar numa casa que vocês não edificaram, vão usufruir de lavouras que vocês não plantaram, é isso que Deus prometeu para aquele povo. E eles, quando entraram lá, na posse da bênção, eles tiveram que lutar mesmo assim, mesmo de posse da bênção, no lugar da bênção, eles tiveram que lutar, e assim somos nós. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A maior guerra de um crente não é no âmbito físico das coisas naturais, não é. A maior guerra do crente está nas regiões celestiais. É lá que os principados e potestades, segundo Paulo escreveu aos Efésios também, no capítulo 6, a partir do verso 10, é lá que estão os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, é nesses lugares. No lugar onde Deus deposita a bênção nossa, está também os nossos inimigos, para tentar impedir que a gente chegue na nossa bênção. Por isso que o crente tem que orar, meu irmão. É por isso que nós temos que orar, frequentar os cultos. É por isso que a gente tem que ser temente e teimoso. Quem está aí? Temente e teimoso, a gente tem que insistir, teimoso aqui na questão da insistência. Não, a bênção é minha, Deus prometeu para mim, eu já aceitei Jesus, em Jesus eu tenho essas bênçãos, agora eu vou para a conquista, agora eu vou lutar para conquistar. Quem está aí, diga amém. Aleluias. Diga para o seu irmão, diga assim, a bênção já é tua, meu queridão, já é tua. É, irmão. Oh Senhor, se o Senhor desse para mim, aí Deus lá de cima, meu filho, já é tua, mas continua a perseverar nas guerras que se embate.
nas guerras que se travam no mundo espiritual, que reflete diretamente no mundo físico. As guerras espirituais. Não é fácil hoje. Não é fácil você manter hoje uma vida equilibrada financeiramente, você ter um casamento abençoado. Não é fácil. Não é fácil você ter uma empresa. Não é fácil, é uma guerra diária. E sabia que essas guerras que se travam no mundo físico, palpável, mundo natural, das coisas naturais, é um reflexo, irmão Fábio, das guerras que se travam no mundo espiritual. É por isso que nós temos que orar para Deus ir encaminhando todas as coisas para a gente. Amém? Oh, meu Deus! Olha só, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí, olha só, em Cristo, é em Cristo, irmão. Não tem como requerer as bênçãos, não tem como desfrutar das grandes bênçãos de Deus, sem nós estivermos em Cristo. O mundo não tem esse entendimento que nós temos. Na sexta-feira, no grupo familiar, nós estávamos falando sobre a revelação que nós temos. Estávamos falando no grupo familiar na sexta-feira passada, que nós temos a revelação. Nem todos têm a revelação. Jesus disse que o Pai ocultou as coisas dos sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos, aos humildes, aos mansos. Então essa revelação que nós temos, irmãos, nós temos, o povo lá fora não tem. Quem não conhece Jesus não tem. Amém? Olha só. Então, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha o verso 4 comigo. Olha o verso 4, a primeira bênção espiritual. Olha só. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É a primeira bênção espiritual que Paulo vai falando aqui. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso, irmão? Nós fomos escolhidos na presciência de Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos planos de Deus, na presciência de Deus. Ele já nos via aqui hoje, nos dias de hoje. Quem crê nisso? Sabe o que ele disse para Jeremias? Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, rapaz, eu já te conhecia. Será que ele não sabia que nós estaríamos aqui hoje? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele saberia, ele sabe que existiria um Marcos, um rapaz assim, morador de Ilhota, assim, com o CPF tal, com a digital, que é única. Ele sabia, na sua presciência ele sabia. Então, ele me escolheu nele, para ser um vitorioso, para desfrutar dessa bênção espiritual. Com todas as bênçãos. Qual bênção, pastor? Essa, eleição nele. Ele me elegeu para ser um vitorioso nele. Ah, irmão, Deus não chamou ninguém para ser um derrotado. Deus não chamou ninguém para andar de cabeça baixa, triste. Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Ele nos abençoou, é nossa bênção. Olha só, verso 4. Estão comigo aí, queridos? Verso 4. Como também nos elegeu nele. É a primeira bênção espiritual que a gente vê aqui. Antes da fundação do mundo. Isso é muito significante, muito poderoso, porque tudo isso, lá na presciência, nos planos de Deus, Ele já nos via aqui e nos resolveu abençoar de antemão, nos seus planos. Para que fôssemos o quê? Santos. Outra coisa, outra bênção. Para que fôssemos santos. Aí quem lê isso aqui de primeiro momento não entende, não busca entender. Santo, o que é isso para ser santo? O que é isso? A gente logo imagina que um santo, aquele santo, que os irmãos conhecem. Mas não, Ele nos chamou para sermos exclusivamente dEle. Porque a palavra santo aqui quer dizer separado para Ele. Escolhido. A palavra igreja no original quer dizer eclésia, um povo chamado para fora do sistema.
Quando fala que nós não somos do mundo, quer dizer, nós não pertencemos ao sistema do mundo, que governa o mundo, que é um sistema já mancomunado com o anticristo. Já está tudo preparado, o anticristo governa por trás disso aí. Já há uma ação de muito tempo. Já há uma ação de muito tempo. João, quando escrevia suas cartas, ele disse: filhinhos, o anticristo já está no mundo. Muitos têm se feito anticristo. Muitos protótipos já, muitos que se fizeram anticristo, mas porém o sistema em si, já desde muito, é governado por uma ação diabólica, algo infernal, que as coisas vão se estreitando, cada dia vai se afunilando mais. A humanidade está entrando num funil, cada dia está se apertando mais. Quem é espiritual, quem tem Deus na vida, quem lê Bíblia, quem ora, quem é fiel a Deus, e para observar as coisas, tem observado que nós estamos cada dia mais entrando, as coisas estão se afunilando para a gente. Mas a gente levanta a cabeça e prossegue, porque nós somos santos, nós fomos separados dessa multidão que caminha. Está lembrado quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 7? Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho que conduz à perdição, porta larga, e são muitos os que entram por ele. Estão lembrados? Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque são poucos os que entram pelo caminho apertado pela porta estreita. E esses poucos somos nós, esse punhado de trigo aqui, que vai ser recolhido no celeiro. O joio vai ser atado em molhos e queimado, disse Jesus, mas o trigo vai ser recolhido no celeiro. Então nós somos esses santos que Paulo falou. Santos quer dizer o quê? Separados. Diga para o seu irmão, diga assim: você foi separado para Deus. É bênção, com todas as bênçãos. É todo, não falta nada para a gente. Não falta nada, todas as bênçãos. Olha só: para que fôssemos santos, a continuação do verso 4, e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha só, irrepreensíveis. Aí a gente passa a viver uma vida na dependência, aquilo que Paulo diz aos romanos: se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A gente vive uma vida, nós pelo menos procuramos viver, claro que a gente é muito falho, mas procuramos viver uma vida irrepreensível, sim ou não? Estão lembrados de Isabel e Zacarias, pai de João Batista? Eles eram irrepreensíveis, pode ler, era um casal irrepreensível. Eles viviam uma vida ilibada, uma vida honesta diante de Deus, no temor a Deus, no servir a Deus com capricho, com fidelidade. É isso que Deus espera de cada um, porque Deus nos separou para Ele, e agora Ele espera que a gente viva uma vida irrepreensível diante do mundo. Ninguém pode apontar o dedão indicador para ti e dizer: esse aí está na igreja agora, diz que é crente. Ninguém pode. Por quê? Porque você vive, se fizerem isso, fazem injustamente, porque você não dá motivo nenhum para ninguém murmurar ao teu respeito. Você vive uma nova vida em Cristo. Você é irrepreensível diante da sociedade e dos teus irmãos da igreja. Os irmãos da igreja, quando olham para você, dizem: meu Deus, eu quero ser igual ao fulano. Que homem de oração, que mulher de oração, que pessoa exemplar, que coisa gloriosa. Diante dele, irrepreensíveis diante dele, da sociedade, em amor. O amor não pode faltar. Ainda que eu desse o meu corpo a ser queimado, ainda que eu falasse língua dos anjos, que eu profetizasse, que eu desse toda a minha fortuna, minha pequena fortuna para os pobres, tudo isso me seria em vão se eu não tivesse o amor. O amor tudo sofre, o amor tudo pode, amém? O amor, a base do nosso relacionamento com Deus é o amor. Nós estamos no amor dele e devemos transferir esse amor, deixar aflorar esse amor dele que nos atingiu, que nos pegou de cheio, e hoje nós vivemos uma vida irrepreensível na sua presença. Outra bênção, pastor, está lá no verso 5. Outra bênção aí, pastor, dá bênção, bênção, outra bênção. Olha só, e nos, o quê? Predestinou. Pastor, o que é isso, predestinação? Irmãos, guarde o que eu vou falar no seu coração agora.
Tem muita heresia na questão da doutrina da predestinação. Eu vou te falar uma coisa: nunca a predestinação vem antes da nossa escolha. Deus nunca predestina ninguém sem primeiro a gente fazer primeiro uma escolha por Ele. Aí eu escolho por Jesus. Guardou isso no seu coração? Guardou? Então, enquanto eu não me decido por Ele faz que a gente nasça nesse mundo, no mundo dos homens. E aí Ele nos dá muitas oportunidades para a gente se cruzar no caminho com Ele e aceitar a proposta da salvação, o plano da salvação. E se a gente não aceita, até então Ele não pode fazer nada por nós, porque a gente não aceita o que Ele fez. Então, automaticamente nós estamos indo nos nossos próprios caminhos, sem Ele e sem beira, sem direção. Agora, se eu cruzo no caminho e aceito a proposta que Ele me faz, da salvação, da vida eterna nele, aí a partir daquele momento da minha aceitação pelo plano e por Ele, aí sim Ele diz: eu te predestino agora à vida eterna. Quem está aí? Nunca predestinação, guarde isso, nunca predestinação sem antes a nossa escolha primeiro, sem a nossa aceitação por Ele. Quem está aí? Tem alguém que diz, há uma doutrina que corre por aí, que diz que automaticamente aquele que está predestinado para a salvação, ele pode fazer o que ele quer, no final ele vai ser salvo mesmo fazendo tudo o que ele quer. Não, isso não procede, isso nunca está. A palavra predestinar aqui nunca está desassociada. Pode ler todo um contexto que você vai entender, e ligar um texto a outro texto que se explica, porque um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. A gente não faz isso. Eu costumo interpretar um texto à luz de outro texto, que liga com outro texto, que liga com outro texto, e que está a Bíblia completa. Quem está aí? Entendeu? Então nunca a predestinação está aliada da escolha primeiro. Primeiro Ele nos dá o direito de escolher por Ele. Se eu escolho Ele, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Então, meu filho, a partir de agora, tu estás predestinado à vida eterna, a morar eternamente comigo, a ressuscitar comigo no dia da ressurreição. Tu vais desfrutar das minhas bênçãos, das bênçãos que eu tenho para ti. Quem está aí, dá um glória a Jesus aí. Nos predestinou para quê? Para filhos agora, porque a gente aceitou. João capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Olha só, a todos quantos o receberam. É uma escolha minha de receber ou não receber, mas eu escolhi receber. Deu-me o direito então de ser filho de Deus aos que crerem no seu nome. A partir daí vem a predestinação. Olha só, vamos comigo lá. Quem está aí, diga amém. Diga assim para o seu irmão, diga assim: Jesus, tu pode pedir o que tu queres nessa noite, e Jesus vai te dar. Ô pastor, agora o senhor saiu fora do que o senhor está falando aqui e chocou a gente. O que tu queres? Ele disse para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Por que eu falei isso aqui no meio da mensagem aleatoriamente? Parece que eu saí fora, mas eu saí fora mesmo. Por que eu falei isso aqui? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo no meu coração uma coisa aqui, que tem pessoas olhando para mim aqui e pegando o que eu estou falando aqui, mas porém ele não consegue se desligar aqui, ó, de uma determinada coisa que ele está sofrendo, de um problema que ele está sofrendo, que está enfrentando. Ele está aceitando, ele está absorvendo tudo que eu estou falando aqui, mas ele não consegue se desligar do problema, se desvencilhar do problema. Fica algo martelando na sua mente aí. Mas Deus manda te dizer nessa noite: pede o que tu queres e eu te darei. Para mostrar que sou Deus na sua vida. Ele faz para te provar que Ele é Deus contigo, porque você escolheu por Ele, e Ele te abençoa. Ele te abençoa em nome de Jesus. Oh meu Deus, oh meu Jesus, nos predestinou para filho por adoção por Jesus Cristo. Olha só, olha a expressão, para si mesmo. Que coisa linda isso aqui. Nos escolheu para si mesmo. Que Deus poderoso é esse? Que Deus poderoso é esse? Nos escolheu para si mesmo. Para si mesmo, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo, Ele que criou todas as coisas.
Simplesmente lá, num determinado momento, as coisas se perderam. Mas aí ele vem em resgate e escolhe para si mesmo aquele que ele mesmo criou para a glória do seu nome, e não deixa se perder. Olha o amor dele, eu vejo aqui o amor de Deus aqui, ele escolhe para si mesmo, ele não deixa se perder, ele é maravilhoso, segundo o beneplácito de sua vontade, é a vontade dele. Qual é a vontade dele? É que ninguém se perca, mas, porém as pessoas insistem nos seus erros, nos seus caminhos pecaminosos. As pessoas não querem abrir mão dos seus negócios escusos, das suas falcatruas, dos seus rolos, dos seus negócios, né? Não querem, as pessoas não querem abrir mão das práticas pecaminosas, mas a vontade dele é salvar. E aí quando ele vem, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar, ele veio em busca, olha o amor, ele veio, a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Filipenses capítulo 2, Paulo fala, ele deixou, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente até a morte, morte de cruz. Então ele veio e se fez homem, para nos escolher para ele mesmo, para que a gente viva eternamente com ele. Meu Deus, tem muita coisa aqui, muita coisa linda aqui, que salta do texto, né? Muita coisa linda. A palavra de Deus é uma riqueza incalculável. Quem está aí, diga amém. Olha só, ele nos escolheu nele. O verso 6, olha só, para louvor e glória da sua graça, qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha o que ele fez, ele nos fez agradáveis a ele mesmo, porque a gente no pecado, o ser humano no pecado, ele é insuportável. Deus não suporta ver o homem no pecado. Um dia Jesus falou e disse, no meio de uma multidão, quem dentre vós me convence de pecado? Eles queriam negociar com Jesus. Jesus disse, quem dentre vós me convence de pecado? Ele nos ama poderosamente, e esse amor dele é tão grande, que ele, ao olhar para nós, ele não vê simplesmente nós, ele vê o sacrifício que ele fez. Nós estamos escondidos na cruz, amém? Aos pés da cruz nós estamos escondidos, nós estamos ali escondidinho, nós só somos aceitos por Deus, diante de Deus, por Jesus Cristo, escondido nele. É por isso que ele nos traz para ele, porque trazendo a gente para ele, nós podemos ter acesso ao Pai. Caso contrário, ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então ele nos traz para ele e nos faz agradáveis, a ponto de, tão lembrados da história de Jó, quando Deus disse para Satanás, observasses tu o meu servo Jó? O próprio Deus dando testemunho de Jó. Então Deus olha para a gente, eu acredito que a mesma história se repete muitas vezes, muitas e muitas vezes. Deus olha para cada um de nós muitas vezes, e diante das acusações do nosso inimigo, do arqui-inimigo de Deus, diante dessas acusações que ele leva diante de Deus, porque lá em Apocalipse capítulo 12, verso 10, há uma grande celebração, porque o acusador dos nossos irmãos é derrotado. Ele vai ser derrotado, mas de momento ele continua indo diante de Deus a mesma coisa, nos acusar. E aí Deus olha para nós, e mesmo a gente sendo tão pecador, tão falho como nós somos, como eu sou, eu olho para mim mesmo, sendo tão falho, mas aí quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já logo tem aquela preocupação, Deus tem misericórdia, o que eu fui fazer, o que eu fui falar, não devia ter falado isso, tem misericórdia de mim. Tu dobra o teu joelho e você se humilha ao pó da terra, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, e aí você se torna
essas suas atitudes faz que você se torne agradável a Deus. Amém? Em Jesus acontece isso. Em Jesus, porque eu me humilho em Jesus. Glória a Jesus para sempre, amém? Olha só o verso 7. Em quem também temos a redenção pelo seu sangue. Outra bênção espiritual. Estou relatando aqui, estou destacando aqui todas as bênçãos espirituais do verso 3 que a gente leu. O Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Essas são as bênçãos. Olha só, a redenção é outra bênção muito linda. A redenção pelo seu sangue. Deixa eu acelerar agora aqui. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O verso 7, olha só, agora o verso 8. Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha só, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então essa graça, essas riquezas do mundo de Deus, do mundo espiritual, a redenção pelo seu sangue, a nossa justificação, tudo isso Ele faz abundar em nós. É por isso que quando o inimigo tenta muitas vezes nos procurar para acusar, ele se perde, porque ele nem acha, porque a gente está escondido nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu habito, você habita no esconderijo do Altíssimo. O diabo vem com muita acusação contra nós, com muita acusação contra a gente, e aí Jesus pega e nos traz para Ele, nos esconde nele, o esconderijo do Altíssimo, aleluia. E aí, quando o diabo tenta fazer qualquer coisa e vem com escrito de dívida, com alguma coisa diante de Deus, com a promissória, Jesus disse, eu já perdoei ele. Mas como? Ele já dobrou o joelho, já pediu perdão, já se arrependeu, disse que não vai fazer mais, ele está em mim, está perdoado e pronto. Não tem nenhuma acusação contra ele, porque eu o já justifiquei. Justificação nele. Oh meu Deus. O verso 7 diz, as riquezas, o finalzinho ali diz assim, as riquezas o quê? Da sua graça, as riquezas da sua graça. Riquezas, são as bênçãos nossas, que nós temos por direito agora, porque o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Dá um glória a Deus aí, quer ver? Riquezas da sua graça, não esqueça isso. Riquezas da sua graça. Que coisa linda. Olha só, verso 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ele me traz para Ele, e aí eu estando nele, eu descubro o mistério da sua vontade. Aí eu passo a viver essa vontade de Deus. E aí os erros que eu cometo pelo caminho, e logo me arrependo, por isso que Satanás não tem legalidade na minha vida. Porque eu descobri os mistérios da sua vontade para comigo, para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu passo a descobrir isso, a vontade de Deus é essa para mim, e eu passo a viver a vontade de Deus, e quando o acusador chega com algum escrito de dívida, ele cai com a cara no chão, porque eu estou em Jesus, e descobri as riquezas dessa graça maravilhosa. Oh meu Deus querido, olha só, descobrindo-nos o mistério da sua graça, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Então você pode ver, toda a vida vai ser tudo em Jesus, em si mesmo. Tudo isso ele propõe nele mesmo, porque não existe outro meio, não existe outra alternativa de justificação, de nós chegarmos a Deus. Tudo ele propõe nele mesmo, ele nos traz para dentro dele. Sabia, irmãos? Quando você aceita Jesus como teu Salvador, existe o batismo. Na hora ali existe um batismo que ninguém vê. Sabia disso? Quem sabe disso? Pastor, você está falando no batismo nas águas? Não, é outro batismo. O batismo nas águas é outro batismo. Quando você aceita Jesus como o seu Salvador, você se apresenta diante dele e diz assim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ele te traz para dentro dele, isso é batismo. Isso já é um batismo. E aí depois você passa a crer. Aí isto está internalizado dentro de você. Está dentro do seu coração, da sua psique. Você está impregnado de Jesus dentro da sua vida. E aí você vai externar isso para fora, através do batismo em águas, que é outro batismo. Então eu estou nele, amém?
Diga assim comigo: eu estou em Jesus. Propusera em si mesmo. Olha o verso 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, porque essa é a finalidade. Essa é a finalidade, é ir tomando posse da terra, que lhe pertence. Primeiro, ele veio tomar posse dos homens, que tem um maior valor do que a própria criação em si, porque nós somos a coroa da criação. E aí quando a gente lê lá em Apocalipse capítulo 6, só para te refrescar a memória aí, para você depois ligar uma coisa com a outra, lá em Apocalipse capítulo 6, quando diz que o Cordeiro chega diante do trono, e há uma grande celebração, e ele pega uma escritura, que tem 7 selos, João disse: eu chorava muito, porque não tinha ninguém digno de abrir os 7 selos, e aí disse um dos anciões para mim: não chores, porque eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto e reviveu, e é digno de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Que livro é esse? É a escritura da terra. Então, ele está com a escritura na mão, a terra pertence a ele, ele venceu a morte. Ele disse: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Mas primeiro ele está resgatando as pessoas, para depois então tomar posse da terra de uma vez, porque a Bíblia diz que a terra pertence ao Senhor. Toda a terra pertence ao Senhor, mas primeiro ele dá prioridade para a gente, porque nós somos a coroa da criação. Quem está aí? Oh meu Deus, ele dá tanta importância para a gente, é a riqueza da sua graça. Ele dá tanta importância para nós, que ele se fez homem e veio aqui para morrer por nós. Meu Deus, é tanta informação, sim ou não? Vai aguentando aí, vai segurando aí, verso 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, que aí trata das regiões celestiais, aonde é o domicílio temporário dos demônios, que esse lugar vai ser limpo. Gabriel vai sair, vai limpar esse lugar, vai tomar esse lugar também. Olha só, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, se referindo a nós e as coisas criadas, e a terra também. Nele digo, em quem também fostes feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aí olha o que ele fez, para fechar agora, para nós orarmos. Olha o que ele fez no 12, mais precisamente, no 12, olha só. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Olha o 13, em quem também vós estáis. Quem está, diga amém. Está nele, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Olha só, que são processos. Ouvi a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, aí eu creio, eu ouço e creio. Olha só, fostes depois de crer o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pensou que coisa linda é isso, meu Deus? Ele vem, nos resgata, e aí cada um que vai sendo resgatado, vai sendo colocado um selo nele, selo de propriedade. Amém? Selo de propriedade. Irmão, você é selado, você tem a marca de Deus, você tem a marca de propriedade de Deus. E que marca é essa, pastor Marco? Me explica melhor desse selo. A Bíblia explica, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. É por isso que quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, que ela crê com o coração e confessa com a boca, no mesmo instante, não amanhã nem depois, no mesmo instante, a pessoa recebe o Espírito Santo nela, como selo de propriedade de Deus. É como se Deus estivesse bradando lá do céu, dizendo: Ele é meu agora.
eu escondo ele em mim, ele estará em mim agora, no esconderijo do Altíssimo em mim, e o acusador não pode mais contra ele. Vamos nos colocar de pé, que coisa linda. Meu Jesus, que coisa linda. Recebemos o selo de propriedade. Ah, meu Deus, isso é muito lindo. O Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês. Ah, meu irmão querido, eu vou te falar uma coisa aqui. Todos, ao partirem daqui, sem ter o selo de Deus, é terrível para aqueles que partem daqui. Quantos nessa hora que estamos aqui, nesse minuto aqui, ó, morreu mais um, morreu mais outro. Quantos que morrem de acidente nos hospitais, a gente vê muitas mortes durante o dia, morre muita gente, e uma boa parte deles morrem sem ter o selo de propriedade de Deus, sem ser dele, por isso não tem o selo. Quando é dele tem o selo. E aí, pastor Marco? Sabe o que Davi, numa visão espiritual, que a gente tem esse salmo como um salmo devocional, mas uma vírgula. Não, senhores, não é apenas um salmo devocional. É algo profético, espiritual, que os espirituais entendem. Sabe o que Davi disse no Salmo 23? Ainda que esse lugar existe fisicamente também, mas esse lugar existe espiritualmente também. Davi entendia de tudo isso. Sabe o que Davi disse? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixa eu melhorar para você aqui, para você entender, encaixando as coisas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque estou selado, sou propriedade tua. Ninguém tem direito em mim mais, nem eu mesmo tenho direito em mim mesmo. Eu sou teu, esse selo é de propriedade tua, eu me entreguei para ti. Por isso que ao passar por esses lugares, eu não temerei, porque tu estás comigo, eu estou selado. Todos ao partirem daqui chegam nesse lugar, no mundo espiritual, e aqueles que têm o selo de Deus, passam daquele lugar sem ser molestado, sem receber nenhum ataque, e aí entram nos portais da eternidade. Agora, os que não têm o selo, os verdugos, os demônios que estão ali naquelas regiões, região de sombra de morte, cheira morte, cheira caixão, cheira podridão naquele lugar. Ali então a pessoa não passa dali, porque não tem o selo de Deus. Guarde isso no seu coração. Talvez você está falando, pensando de repente, será que é isso mesmo? É isso, queridos, é bem isso. Guarde isso no seu coração. Você é de Deus. Todas as bênçãos espirituais são nossa. Eu tomo posse das bênçãos que Deus reservou a mim. Nele eu tomo posse. Fecha os teus olhos. Liberdade aqui, Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, eu sou